E agora sim, já estamos de volta também nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Para você que nos acompanha pelo rádio, obrigado pela sua audiência nesta quarta-feira. As críticas do deputado Daniel Silveira aos ministros que integram o STF não são atos isolados. No passado, ocorreram ataques ao Supremo durante governos do PT. No entanto, nenhum deles acabou em cadeia. Vamos recordar agora algumas dessas falas. Começamos com o ex-ministro e ex-presidiário José Dirceu. Dirceu, O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Também temos declaração do ex-presidiário Lula. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. O ex-senador Roberto Requião também atacou a Suprema Corte Brasileira. A prisão do Lula é um biombo para esconder a entrega do petróleo, do sistema elétrico, dos direitos dos trabalhadores, da aposentadoria, da Embraer, da Eletrobras. É o fim do Estado Social no Brasil. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional. Mais um que atacou a Suprema Corte, o ex-deputado petista e ex-presidente da OAB do Rio, Vadida Mus. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Augusto Nunes, o que dizer, Augusto? Acho que o ministro Alexandre de Moraes tem o dever de prender em flagrante todos eles. Esses vídeos continuam a ser exibidos, todos eles. Isso sim é ameaça à democracia. Isso sim. Agora, eles não acham nada demais em ver o Supremo sendo acusado de covarde pelo Lula. O Dirceu diz que não existe o Supremo, não é um poder da República. Quer dizer, no governo deles, o que aconteceria? Acaba o Supremo. Se eles pudessem, já teriam feito isso. O povo é que não deixa em respeito à instituição, não aos que a compõem. Agora, todas essas declarações são criminosas mesmo. Essas são ameaças à democracia. Prende em flagrante, ministro. Espeça um mandado. Espeça um mandado, como o senhor fez com o deputado Daniel Silveira. Faça isso. Mostre coerência, pelo menos. Prende jornalista, prende deputado, agora daqui a pouco vai querer prender o presidente da República, né? Prende qualquer um. Não tem esse poder e vai ter. O Brasil precisa mostrar que não tem esse poder para o Supremo. Ele tem que ser enquadrado no melhor sentido. Ele que cumpra a sua missão constitucional. Você, Fiuza? O Requião diz, inclusive, ali que o STF tem a obrigação de soltar o Lula, né? E o STF foi lá e tomou uma decisão, rasgando a sua própria decisão, que resultou na soltura do Lula. Então, aparentemente, o STF ouve, né, alguns desses que lançam flechas e bravatas e agressões contra ele. Eu queria só acrescentar a lembrança do que disse o ex-senador Delcídio do Amaral, né, numa gravação que todo o país ficou conhecendo.
Ele disse que o plano para dar fuga ao Nestor Cerveró, condenado da Lava Jato, estava articulado com o Supremo Tribunal Federal. O ex-senador Delcídio foi preso por causa disso, mas não foi condenado, né? Isso aí não foi considerado uma afronta à democracia. Eu quero dizer que essa figura de você trazer uma ideia de que isso afronta o Estado de Direito, isso afronta a segurança nacional, né? Nós vimos, por exemplo, as decisões assinadas também pelo ministro Alexandre de Moraes, caçando perfis em rede social, o que foi, inclusive, algo sem precedentes, quando ultrapassou as fronteiras do país, né? O ministro determinou a plataforma de rede social a suspensão de perfil fora das fronteiras brasileiras, né? E isso ficou, inclusive, passou a ser questionado pelas próprias plataformas. Então, esse tipo de ação tem sido embasada por retórica. Essas, por exemplo, de suspensão de perfis de rede social, a suposta fundamentação era a ameaça de subversão à ordem. Esse tipo de argumento é típico de regime autoritário. Nós já vimos, né? Subversivos, não é isso? Ameaça de subversão à ordem. Eu digo que você ameaça de subversão à ordem e determino a supressão da sua liberdade. É isso que tem sido feito, né? E é isto que está sendo feito de novo, nesse caso do deputado Daniel Silveira, né? Está sendo usada retórica, né? Como tem o inquérito gêmeo, né, das fake news, que é o do fim do mundo, que hoje o ministro Marco Aurélio revogou a sua própria definição de fim do mundo, legitimando uma decisão dentro desse inquérito que ele diz não reconhecer. E o inquérito gêmeo, que é o ato dos atos antidemocráticos, né, que ensejou também ações, diligências contra parlamentares. A Câmara ficou caladinha, o Senado ficou caladinho, a grande imprensa, na sua maioria, calada, aceitando esse tipo de atropelo à democracia, aceitando esse tipo de exorbitância de um poder sobre outro. Isto é, sim, uma ameaça, um desafio à democracia. Então, enquanto você puder sustentar atos dessa gravidade com retórica, você poderá tudo, né? Você não precisa mais. Acabamos de ver a procuradora doutora Tameia, né? Ela foi até cuidadosa quando perguntei, ela não quis se ater a esse aspecto, mas o fato é que a explicação dela nos leva à constatação de uma interpretação grosseira, como disse o Augusto Nunes agora também, né? Quer dizer, essa caracterização de flagrante pode ser usada com todos esses vídeos aí, basta estar disponível. E aí eles fazem essa acrobacia retórica. Não, mas o vídeo continua lá, então foi continuado. Mas não dá. Aí não dá. Ou é direito ou é palanque. Então, esses atos contra parlamentares, esses atos anteriores, eles já eram um aviso, né? As instituições que estão aí e que acham que querem defender a democracia, elas precisam se contrapor, elas precisam, no mínimo, discutir. Porque senão quem está perpetrando esses atos vai achar que não tem revisão nenhuma, vai achar que tudo é possível, que basta dar uma explicação ali, dramática, né? Então, de fato, nós estamos aí. São diversos motivos para críticas ao Supremo Tribunal Federal, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, cancelou a nomeação do Poder Executivo do Presidente da República do Diretor-Geral da Polícia Federal. Se a democracia brasileira quer continuar sendo democracia, ela precisa, no mínimo, examinar isso. Aí eu volto a perguntar, onde é que está o Senado? Não é o Senado que é o revisor?
A gente vê, muda para lá, muda para cá, basta, chega, queremos tudo limpinho. Mas e diante desses atos? Como disse a procuradora Tameia, é no mínimo muita controvérsia. Se você sanciona ou se você se omite em relação à controvérsia na mais alta corte judiciária, você de fato pode estar sancionando aí uma conduta autoritária, que daqui a pouco eles mesmos não vão nem mais perceber que estão sendo autoritários. Né? Todo mundo tolera tudo. Então é o momento, sim, do contraponto do poder legislativo brasileiro. Zé Maria. É muito interessante, é bom rever essas declarações e tal, para a gente ver que se trata diferente cada um dos julgados no Supremo Tribunal Federal. A gente sempre soube, sempre trabalhou com essa possibilidade aqui de que os tribunais superiores têm um forte viés político, sim. Mas nunca esperava que fosse tão grande, né, esse viés político e que chegasse a dominar os tribunais superiores. Nessas declarações aí, a gente vê que algumas pessoas falaram aberrações e nem por isso foram presos ou mesmo processados. A justiça é um poder, sim, é o terceiro poder. Nem sei se há primeiro, nem segundo e nem terceiro, porque a Constituição coloca todos de forma igual. São harmônicos e independentes. E ainda acrescenta ali um órgão, esse é um órgão, que é o Ministério Público, uma instituição que não é o quarto poder, mas que tem uma liberdade tão grande que parece o quarto poder, né? O Ministério Público ela tem uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira, pode fazer o seu próprio orçamento e tem liberdade total de abrir inquérito contra quem quiser. Isso é o Ministério Público. O Judiciário não, é um poder. E ele é estabelecido em todas as instâncias, né? O Federal, o PGR, a Procuradoria-Geral da República, representa o Ministério Público Federal, o Supremo representa a Justiça na última instância, e nos estados existem os tribunais de justiça, enfim, a Constituição prevê exatamente. Não é a eleição que define um poder. E essas críticas são infundadas de que a Constituição não garante. Garante sim. Então, Lula, Disseu, Requião, que falaram aí contra o Supremo, nem foram criticados. E agora há essa auê porque um deputado gravou algo que poderia atingir as excelências dos ministros. Eu não concordo com o conteúdo, de jeito nenhum, com o conteúdo do deputado Daniel Silveira, não concordo, mas acho que ele tem o direito a pelo menos ser julgado, né? Não ser condenado direto e ser preso imediatamente. Não é assim que funcionam as leis no Brasil. Acima de todos está a Constituição, está a Justiça, e é isso que deve ser observado. Este é um caso que vai fazer o Congresso rediscutir, né, a maneira de se fazer política e principalmente as prerrogativas parlamentares. A estabilidade no serviço público, essas prerrogativas que os ministros do Supremo têm e a autonomia parlamentar, né, com algumas regalias, isso não é um direito individual de cada um deles. O ministro não tem direito individual de ser um ser especial, que só pode ser julgado por ele mesmo, ou pelos ministros do Supremo, né? Mas é porque o Constituinte colocou essas garantias em proteção da sociedade. Então, o ministro tem estabilidade, irredutibilidade salarial, o ministro do Supremo não tem nem mandato, só sai quando aposentado, né? E isso é para se garantir e para se contrapor às pressões. Então, ele não precisa ficar justificando, ele tem a independência e deve exercê-la em nome da coletividade e não em nome de um direito individual. Então, essa prisão do deputado Daniel Silveira, ele sabia que estava correndo esse risco, né? E essa prisão vai fazer o Congresso a debater fortemente aí qual é o limite do poder de cada um. Agora que são poderes, são. Agora são 7h14. Para fecharmos, Ana, queremos ouvi-la também sobre essas declarações de petistas que acabamos de exibir. Temos 2 minutinhos, Ana.
Bom, Vitor, o parceiro Fiuza não gosta muito, né, que a gente fale ali de esquerda, direita, mas não tem como fugir. Fica muito óbvio que só um lado pode falar o que quiser, só um lado pode infringir leis, só um lado pode aí pisotear a Constituição brasileira e nada acontece. Eu estava lendo aqui o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, aí um resquício, né, do regime militar e que agora estão levantando, e o artigo 26 fala do crime de difamar e caluniar o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Agora, é impressionante que essa lei, ninguém tem medo de atacar o presidente da República, de dizer fascista, nazista, genocida. Essa lei poderia ser aplicada aí para essas pessoas e, no entanto, a nossa democracia continua seguindo aí sob o ditador imaginário, né, que até ministros do Supremo Tribunal aí colocam dessa maneira como o presidente Jair Bolsonaro. É engraçado como atacar ministro quer dizer atacar o STF, né, na leitura aí de todos, mas atacar o presidente Jair Bolsonaro não é atacar a presidência. E outro ponto que fica muito exposto aí e óbvio, né, é a celeridade com que esses ministros aí se encontraram e julgaram e passaram tudo aí em menos de 24 horas numa celeridade absurda. E aí o Zé me corrija se eu estiver errada, eu não sei ao certo quantos processos que foram parar no Supremo Tribunal Federal da Lava Jato com aqueles players e aqueles agentes ali políticos com foro privilegiado e que a gente não viu essa celeridade. Eu queria perguntar ao Zé, porque nós temos aí 7 anos de Lava Jato e quantos processos que o Supremo julgou sobre a Lava Jato? Daqui a pouco você responde, Zé. Antes, um rápido intervalo, vamos lá. O Tiggo 8 obteve espetacular vitória sobre o Tiguan, vencendo o comparativo em todos os sentidos. O Tiggo 8 é mais potente e sua lista de equipamentos mais extensa. Seu design é ousado e imponente. E, principalmente, o Tiggo 8 ganha do Tiguan em inovação e tecnologia. Tiggo 8 Turbo GDI, à frente de seu tempo, a 8ª maravilha do mundo. Bom, e você pode participar também pelo nosso WhatsApp. Continue enviando o seu vídeo, 931170620. Esse é o nosso WhatsApp. Bom, e a Ana Paula fez uma pergunta ao Zé Maria. Queremos ouvi-lo, Zé.